Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Todo dia estamos aqui falando de conquista, psicologia e comportamento humano. Deixa eu te falar, você não precisa encostar nela para deixá-la pensando em você pro resto do dia. O corpo dela não precisa sentir a tua pele para ser dominado. Porque o que ativa o desejo, de verdade, não é o toque, tá? É o que vem antes dele. É a mente. A tensão sexual mais poderosa nasce do silêncio, da sugestão, da atmosfera que você consegue criar. E o homem que domina essa parada domina absolutamente todo o processo de conquista, ou pelo menos tem o que eu chamo de sex appeal, que é aquele cara que consegue causar tensão sexual sem falar de sexo, só olhando. O erro da maioria dos homens é achar que excitação vem do físico, porque o homem é racional. Então eles pulam etapas, eles falam demais, eles tentam impressionar, eles tentam tocar, eles tentam conduzir com pressa. E eles não entendem que o verdadeiro tesão ou a verdadeira tensão está na antecipação e não na entrega. A tensão nasce quando você planta uma ideia e recusa a dar a conclusão. Anote essa frase. Quando você faz ela imaginar, e isso é ciência, tá? O cérebro humano ele libera dopamina, não pela recompensa em si, mas pela expectativa da recompensa. Isso se chama teoria da antecipação da recompensa. O que excita o cérebro é imaginar o que pode acontecer e não o que já aconteceu. Ou seja, o jogo sexual com a mulher é totalmente mental. Sempre foi. Por isso que best-sellers de dark romance é muito poderoso para a mulher, porque ele está narrando, a mulher imagina. Tensão sexual é o conflito entre querer e não poder. E o desejo que se constrói no olhar, que dura meio segundo a mais, é poderoso. É na forma como você escuta, como se ela fosse a única mulher do planeta. No jeito como você fala com calma, com firmeza, com a voz que oscila entre comando e conquista. É quando você está perto, mas nunca entregue. É quando você brinca com a presença e com a ausência. Quando você faz ela rir, mas também faz ela pensar e refletir até algo desconfortável sobre a própria vida dela. Quando você está num ambiente social e ela sente que você poderia ter qualquer mulher ali, mas mesmo assim, por algum motivo que ela não consegue explicar, você escolheu dar atenção justamente a ela. Essa brincadeira com a mente é o que cria a verdadeira tensão sexual e que você não vai ver em livro nenhum e em vídeo nenhum. Esse tipo de presença cria um campo energético entre vocês dois. E não é papo esotérico, é pura vibração, é biologia. O corpo humano ele capta sinais sutis o tempo inteiro. A dilatação da pupila, a mudança no ritmo respiratório, o tom de voz que você está usando, a forma como você ocupa o ambiente, tudo isso compõe a sua aura. Quando um homem domina sua própria energia, ele não precisa ser bonito, rico, milionário. Não precisa, cara. Ele só precisa estar em paz com a própria presença dele. Porque tensão sexual começa quando o homem está tão confortável, mas tão confortável na própria pele, que parece que ele está conectado com o seu próprio poder. E isso transborda. Ele sabe muito bem quem ele é, então ele relaxa e faz os outros relaxarem. Isso se transmite sem palavras. E ela sente, a mulher sente isso. Ela sente de um jeito que confunde a lógica dela, que até embaralha os pensamentos dela, que ativa um lado primitivo na cabeça da mulher que é instintivo, que ela não consegue controlar, porque ela não entende exatamente o porquê que ela está sentindo isso na sua presença. E quanto menos você tenta provar alguma coisa, mais misterioso você se torna. Tá? Quanto menos racional você é e tenta explicar o quanto que você é foda, mais misterioso. E quanto mais misterioso, mais essa mulher se pergunta: o que será que ele pensa de mim? Essa dúvida é o gatilho mais poderoso de todos. Porque quando ela começa a se questionar se você gosta dela, ela já está envolvida. O interesse nasce no espaço entre o que ela vê e o que ela imagina. E o que ela imagina é sempre mais excitante do que o que é mostrado. Você entende? O homem tem a capacidade de fazer a mulher imaginar e nunca entregar totalmente o jogo. Esse homem domina tudo, cara. Você quer criar tensão sexual sem tocar nessa mulher? Aprenda a usar o silêncio como arma, a pausa como provocação, o olhar
como carícia. Quando ela disser algo que te provoca, olha para ela com um meio sorriso e diga algo como, sei lá, você tem certeza do que você está falando? E depois muda de assunto. Não entrega o que ela espera. Não se explica demais, não se joga demais, porque o mistério aumenta a imaginação. E a imaginação aumenta o desejo. Nem todo mundo vai entender esse vídeo, tá? Porque é um jogo um pouquinho mais avançado. E tem muito homem que acha que sabe isso, mas na prática ele não sabe, cara. A tensão nasce da ausência da resposta, da quebra de padrão, do enigma não resolvido, da sensação de que existe algo por trás que você não mostra, que ela ainda não acessou. E isso que prende. O toque físico é importante, mas é o último estágio. Mas se você tocar sem ter preparado a mente dela antes, o toque é vazio e muitas vezes até desrespeitoso. Agora, se ela tiver mentalmente atiçada com as emoções certas, cada aproximação sua vai parecer uma explosão. E aqui vai uma verdade que poucos vão dizer, tá? O corpo feminino é um espelho da emoção dela. Quando você faz a mente dela se abrir, o corpo dela responde. E se abre também. A excitação começa no cérebro. É como se ela lubrifica com o pensamento e com o mistério e com a expectativa, a própria mente dela, você entende? E se você sabe guiar isso sem pressa, sem desespero, você ganha o controle absoluto da mente das pessoas. Ela vai embora da conversa sentindo que algo ficou pendente, que teve algo ali que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E isso é o suficiente para fazer ela pensar em você antes de dormir. E de novo quando acordar. E de novo durante o dia. E durante o banho. Você se torna um pensamento recorrente. Uma ideia que ela não consegue largar. E é aí que você ganha no jogo da conquista. Olha só. Tensão sexual não é manipulação. É arte. É ritmo. É respeito pelo tempo do outro. Por isso que tem homens que nascem com esse dom natural de facilidade. Ele não sabe explicar, ele só é. Porque é uma dança entre duas vontades. O seu papel é acender algo nela sem pressionar. É provocar sem invadir. É estimular sem implorar. Você não força, você atrai. E a atração verdadeira acontece quando você transmite que você está inteiro consigo mesmo. Que você não precisa dela para sentir que é homem. Que a sua energia já está completa. Mas você é tão completo, mas tão completo. E se ela quiser mergulhar nisso, que ela venha por vontade própria. Você não vai obrigar e nem forçar ela nada. Enquanto outros homens vão correr atrás, você observa. Enquanto outros homens invadem, você provoca a distância. Enquanto outros homens tentam provar o teu valor, você transmite o valor sem precisar abrir a boca. Porque no fim, criar tensão sexual sem tocar nessa mulher é a prova máxima de controle de poder, de masculinidade verdadeira, de saber o que é seu. E o que vem com o desejo permanece. Eu vou te explicar uma coisa. Você deve estar nesse vídeo agora falando, tá, Fê, eu acho que eu entendi, eu acho que eu não entendi. Muito cara tá comentando agora, falou e não falou nada. Os caras que não entendem de forma profunda o que eu digo, eles acabam falando isso, né? Por quê? Porque o cara, ele quer algo fácil, ele quer o atalho, ele quer a frasezinha, ele quer a palavra, ele não quer se tornar completo. Deixa eu te falar, esse canal aqui é um canal profundo, cara. Se você é um cara que quer algo rápido, atalho, sai desse canal. Vai ver qualquer canal de merda aí sobre conquista no Brasil. No Brasil tem um monte, cara. Como seduzir, as melhores frases, palavras, um monte de coisa rasa. Eu dediquei 8 anos da minha vida para estudar sobre psicologia da atração e comportamento humano. 8 anos. A minha vida é isso, cara. Minha vida foi basicamente isso. Eu dedico a minha vida para isso. Então, eu decidi que eu não vou... Quando eu decidi voltar a falar sobre conquista, porque antes eu não estava nem falando sobre isso, porque eu atraí um público meio nada a ver, muito infantil, muita molecada nada a ver, eu parei de falar, né?
Mas quando eu comecei a estudar a verdadeira conquista e eu comecei a aplicar isso na vida adulta e homens de valor, homens empresários começaram a me buscar para entender o que eu faço nos meus reels, no meu trabalho, para conseguir ser esse cara, eu comecei a perceber que o jogo que eu estava jogando ali da conquista era outro. Esse jogo é muito mais avançado. Então eu vou explicar para vocês, presta atenção. O intuito desse vídeo é fazer com que você entenda o jogo mais profundo da tensão sexual. Tensão sexual é basicamente a capacidade de você dizer com o seu corpo e com os seus olhos, tá? Que você deseja aquela mulher e que você quer devorar essa mulher. Você entende? Mas que você não vai ainda. É como se você, de forma intencional, colocasse uma intenção em tudo que você faz, não verbalmente, como o teu corpo se movimentando, os teus olhos olhando para o fundo do olho dela, o seu corpo se aproximando sutilmente. É como se você dissesse de forma não verbal que você quer e deseja essa mulher. Mas o assunto que você está falando verbalmente é: sério, e como foi seu dia e sua semana? Pô, que legal, e esse tempo que não firma, né? E que chove bastante, uma hora para de chover. E como que tá a sua vida? Quando você começa a implementar uma linguagem não verbal sexual, é bizarro como toda mulher que você for conversar vai perceber. A mulher que é comprometida vai se sentir extremamente desconfortável. Às vezes você vai chegar numa mulher e você não sabe que ela é comprometida, e se você usar isso, ela vai nitidamente se sentir desconfortável. E aí, obviamente, você se afasta e tudo bem, respeita, mas não vai passar do desrespeito. Por quê? Porque verbalmente você não está mostrando isso, você está mostrando isso com o corpo. Ela vai sentir um desconforto quase que energético. Você entende? Agora, a mulher que está solteira, que está disponível, ela vai sentir algo que ela nunca sentiu na vida dela. Na verdade, ela vai sentir algo que raramente os homens conseguem despertar, que é essa vontade, esse desejo, só que energético. É como se você usasse toda a tua intenção de mente, corpo, gesticulação, tom de voz e olhar para deixar claro para a mente inconsciente dela de que você deseja ela. Você entende? E quando você faz isso, tudo acontece. Mesmo falando do clima, mesmo falando da semana, não importa. O olhar, o corpo diz tudo. E se você quer que eu fale mais sobre esse segredo não verbal de criar tensão sexual apenas com a sua comunicação não verbal, apenas com a sua forma de se expressar, comenta muito aqui embaixo. Porque se vocês gostarem e acharem interessante esse tema, eu trago mais. É porque sempre é um conteúdo muito delicado. Tensão sexual é um conteúdo muito delicado. Porque se você entende errado, você pode fazer muita merda, enfim, cara. Claro que a gente preza pelo respeito aqui, eu tô ensinando vocês a conquistarem pessoas, né, a encantarem pessoas, a gerarem boas emoções nas pessoas, mas tem gente que não despertou e tem um nível de consciência muito baixo e que pode ver isso como algo negativo ou algo manipulador, mas na verdade não. Na verdade o que eu ensino você é encontrar a mulher certa ou simplesmente ter oportunidades na sua vida ao ponto de encontrar a mulher da sua vida. Enfim, se vocês gostarem, comenta aqui embaixo. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.